Mad Max está numa confusão e atira uma flecha prateada nele. A flecha passa a sua mão, pega um pouco na sua testa e depois, mesmo assim, ele segue a ação com essa flecha cravada na mão. A cena parece simples. A flecha quase irrelevante para aquilo tudo. Mas não é. E explica bastante porque Mad Max Estrada da Fúria é tão bom. Você vai entender, eu garanto. Nesse vídeo eu vou apresentar alguns pontos para buscar explicar porque Mad Max Estrada da Fúria é um acerto tremendo do George Miller e também porque continuará sendo assim por muito tempo. Para essa análise não ficar muito extensa, eu procurei usar apenas o segundo filme e mais precisamente ainda, o filme de 2015. Afinal, Mad Max Estrada da Fúria é tudo isso mesmo ou o apresentador aqui tá exagerando? Começamos o filme com Max narrando um pouco do seu passado e dizendo quem ele é e como encara o Outback australiano, né? Aquele deserto e aquele apocalipse inteiro. Porém, apesar de toda a pompa, Max é sequestrado, o que nos leva a conhecer uma comunidade daquele cenário pós-apocalíptico. Conhecemos Immortan Joe e seus asseclas viciados em croma e seguindo a vida como se tudo fosse uma máquina de 4 rodas. De cara, essa apresentação e essa captura do Max faz com que esse filme seja episódico, isto é, funciona por si só, apesar de ser melhor caso você tenha visto os anteriores. Só que mais do que isso, aproxima rapidamente o estilo de sua narrativa com o filme que fez a franquia ficar famosa no mundo todo, que é o segundo filme de 81, que também é episódico. O primeiro Mad Max é de 79. Ele era um filme pequeno, vindo de um país que não tinha tanta tradição no cinema, no caso a Austrália. O de 81, portanto, acaba sendo responsável por vermos Mad Max como a gente vê agora, essa franquia gigante. Mad Max 2 também é episódico, como eu disse, e isso a fim de trazer de volta muitos elementos do filme original de 79 que foram feitos com baixo orçamento. E aí ele escolhe contar uma história muito similar, só que feito de tal forma que a essência do filme anterior fique plenamente preservada. 30 anos depois, Estrada da Fúria faz exatamente a mesma coisa. Constrói um episódio, nos entrega de cara novos elementos, propõe uma nova história a partir de formatos já conhecidos e segue o baile. O que muda é a grana, mas a criatividade parte do mesmo lugar. George Miller fez de tudo para o filme atual soar novo e velho ao mesmo tempo, sem se entregar à megalomania de aparentar que tinha mais dinheiro e que por isso precisava ser cada vez mais, como vários outros filmes fazem nas suas sequências. Ao trabalhar o fator episódico, mas também atualizar muita coisa, o roteiro faz com que um novo público não se sinta excluído, ao mesmo tempo que garante que a nostalgia dos fãs antigos seja plenamente atingida. A sensação de familiaridade é reforçada desde a abertura do filme, com a cena que eu descrevi agora há pouco, que ela não é tão diferente da abertura de Mad Max 2, quando principalmente ele estava lá refletindo sobre aquela realidade e quem ele era naquela realidade. Sabe a flecha que atravessa a mão de Max que eu falei? Essa flecha é utilizada pelo vilão principal do filme lá em 81, que inclusive tem até certo destaque. Para hoje, convenhamos, essa arma ela é antiquada, mas ela é usada aqui em termos estéticos, mas também em termos referenciais, para que o próprio George Miller homenageie o seu próprio filme lá de 81. Olha só, Miller, ele atualiza a loucura daquele mundo colocando um guitarrista pendurado que impacta diretamente na trilha, mas mantém esses pequenos detalhes dos filmes passados, como que a cena dizendo, eu sou novo, olha essa maluquice nova, mas eu sei de tudo que passamos até chegar aqui e por isso vou honrar isso. Uma pequena caixinha de música que Max dá para um garoto local lá no segundo filme é usada aqui por uma das protegidas da Furiosa. A mesma arma de Max, que inclusive falha do mesmo jeito, também. Nux é um antagonista que se redime, algo parecido com o Capitão Giro lá do segundo filme, que inclusive se apaixona por um local da comunidade, sendo que Nux também tem um affair com uma das ex-escravas de Immortan Joe. A estética do filme é essa homenagem direta ao estilo dos primeiros filmes, mas é levada a uma outra potência, aumentando a autenticidade daquela comunidade, que é um elemento novo, por assim dizer, mostrando, portanto, uma certa evolução, mas, de novo, olhando para trás, olhando para o que já foi. O filme não busca fora da franquia algo para impactar, busca dentro da própria franquia. Nós temos também mulheres assumindo papéis centrais, coisa que não tem nos 2 primeiros filmes, e isso faz Estrada da Fúria romper com o cinema de brucutu que era da origem lá dos primeiros, ao mesmo tempo que faz o autor aceitar os tempos em vez de se sentar numa birra de melhor era no meu tempo. George Miller faz hoje ser o seu tempo, mesmo olhando para ontem como referência. Referência, porém não reverência. Essa é a diferença. Porque não é sobre homens que sonham em ter um V8, que sonham em ter um Interceptor. Pode até ser também, mas não é exclusivamente só.
O que eu quero que você perceba é como o filme ele fica entre ser esse elo com o passado, mas sem desprezar o presente como ele é, conseguindo, portanto, agradar tanto ao público mais conservador quanto também a um público que precisa que as coisas mudem, e eles nem precisam debater o filme, tá tudo nele. Só que nada disso teria funcionado por si só se o filme não tivesse necessariamente um grande desapego às convenções. E é sobre isso que eu vou falar agora. Eu já expliquei como o Max é capturado, né? Mas logo que dá uma brecha, ele tenta fugir ali dos canyons onde fica a turma do Immortan Joe. A perseguição é frenética e muito estranha ao mesmo tempo. Parece que os quadros saltam, parece rotoscopia. A ação é bem construída, sarcástica, usa humor físico quando o Max se pendura na corrente e os garotos ficam tentando alcançá-lo. Mas tem algo diferente ali em termos estéticos, e definitivamente essa diferença vai contra as convenções do cinema de ação da época. A verdade é que a franquia Mad Max, eu digo que como um todo, ela tem um desapego muito grande às convenções desde o primeiro filme. E isso é parte fundamental do sucesso da direção do George Miller, porque se ele fosse mais um do primeiro filme, a gente não chegaria até aqui. O primeiro filme, ele foi diferente, estranho, muitas vezes tosco, por motivos óbvios. Estamos falando de um orçamento de $350 mil. Agora os demais, eles olham para as convenções, entendem as convenções e sapateiam em cima delas. O segundo filme, para acelerar a ação, literalmente acelerava a cena sem dó. Você pode pensar que é fruto de um tempo, que é uma tosquice, etc. Mas isso era algo mais usado nos filmes de ação que flertava com a comédia, ou quando não, picotava-se a cena em planos detalhe para que não aparecesse esse efeito acelerado. George Miller não liga que apareça. No outro exemplo, tem um jovem arremessando um bumerangue. Para a arma voltar direitinho para a mão dele, há uma reversão daquela cena. De novo, é algo que pertencia ao tempo? Talvez. Mas de novo, ao cenário da comédia. Há um filme menor de TV muitas vezes, mas o diretor não nega que isso tá no filmaço dele. No Estrada da Fúria, George Miller assume técnicas como o jump cut contínuo, que raramente é utilizado em live action. Jump cut é uma técnica de edição onde salta-se de um quadro para outro sem ir para uma câmera e voltar noutra, num outro status, já utilizando outro plano. Ele faz isso no mesmo plano, o que dá um efeito meio travado, mas também de continuidade constante, porque a ação não para ficar cortando para plano detalhe, para um plano de nuca, ou quer que seja, ela tá acontecendo naquele mesmo quadro. Esse vídeo aqui, por exemplo, tá cheio de jump cuts, mas isso é raro no cinema. Muitas vezes julgam como antiquado. George Miller não se importa e vai além. Filmou tudo em uma taxa de quadros acima da normal, que é 24 quadros por segundo, que é o que o nosso olho consegue ver. Ele foi lá para 60 e 120 fps, o que deixa tudo muito límpido, minimiza o arrasto, esse arrasto que você vê na minha mão. Mas para retomar a sensação de crueza e arrasto, arranca um frame a cada 3 ou 4, criando toda a sensação de velocidade como também de estranheza. É uma ação áspera, como é aquele mundo. Fosco, árido, áspero e bruto. Jump cut é um corte bruto na edição da cena. Você simplesmente corta o que não quer e joga fora, e o que vem a seguir permanece. Não precisa sair para voltar. O que George Miller faz aqui é propor soluções antinaturais quando a gente olha para o processo evolutivo da tecnologia no cinema. E aqui que está o ponto. Apesar de um orçamento substancialmente maior em Estrada da Fúria, ele opta sempre por investir em elementos que garantem a durabilidade do filme como um todo. Grava em locação real, usa efeitos práticos, exagera no figurino, constrói mais carros, investe em um extenso tempo de produção, 9 meses no deserto e por aí vai. Agora, na ilha de edição, ele utiliza técnicas antinaturais para manter a mesma autenticidade dos filmes anteriores sem depender de recursos avançados demais. E não permite que esses recursos apareçam mais do que o filme caso estejam lá. Tem CGI no filme, mas quem aparece no protagonismo são os efeitos práticos. Porque é sobre fazer o tosco parecer real. Aquele mundo é isso. E isso faz com que a franquia Mad Max seja homogênea, mesmo num filme de $350 mil, ou num filme de $4,5 milhões, ou num filme de $150 milhões. Mad Max, quando você olha para a franquia como um todo, é a mesma coisa. Tem identidade e respeita essa identidade, apesar das mudanças que vai promovendo com o tempo. Eu gosto mais ainda disso porque tudo faz parte de uma mise-en-scène fortemente baseada na enganação, de uma organização daquela história muito baseada na enganação. Olha, um filme de 2015 vai parecer um filme de 2015? Não vai.
O que me leva a outro tópico. Mad Max é um filme que nos engana sempre, do começo ao fim e sob vários aspectos. Passamos por vários momentos para que Furiosa e suas companheiras cheguem ao local prometido. Todos estavam engajados para atingir aquele oásis do Outback australiano. Só que, ao chegar lá, Furiosa encontra um absoluto nada. Ela deixa para trás o braço que a faz mais máquina e finalmente se entrega à sua humanidade, caindo de joelhos e sentindo a dor de viver naquele mundo onde absolutamente nada ajuda um ser humano a viver. É uma belíssima cena, só que é uma grande enganação, sob vários aspectos. O filme apresenta Max como o protagonista, mas na realidade ele não é. Furiosa é a protagonista. Essa cena prova como a história e a sua profundidade estão nela, estão nessa personagem. Ela é a impulsionadora de tudo que acontece em tela. Sem ela, Max seria eternamente uma bolsa de sangue. Em seu próprio filme, o personagem título ganha áreas de um coadjuvante de luxo que nos conduz a olhar pela história de Furiosa. Max até reassume o filme ali mais próximo do ato final, mas 90% dele é da Furiosa. Tanto que a sequência é da Furiosa. Sequência, na verdade, que é pra trás, né? Sabemos, ao final da história, muito mais sobre a personagem da Charlize Theron do que sobre o próprio Max, sobre esse novo Mad Max. Sem os filmes anteriores, inclusive, a gente sabe nada dele, a não ser um flash do seu passado. Um Flash bem deslocado. Só que em vez de querer causar, transformando tudo em Furiosa, eliminando Max daquela história quer que seja, o conhecido Max nos pega pelo braço e é ele quem promove essa ruptura na franquia. É ele quem entra na história alheia. E faz isso com muita calma, sem querer gerar caos, porque ao passo que Furiosa aceita aquele homem na sua jornada, nós nos sentimos aceitos por Furiosa, por ela estar dando as boas-vindas a Max e tratando-o bem. Então, nós, quem viemos dos filmes anteriores, é que somos permitidos de participar daquilo tudo. Não é o contrário. A cena que eu descrevi promove outra enganação, inclusive. O filme promete um destino que acaba sendo uma ilusão. E isso guia toda a história. Toda a história é baseada num objetivo vazio. A partir disso, em vez de ser um filme sobre destino, acaba sendo um filme sobre enfrentar os desafios que estão pra trás. Ou seja, em vez de ser um filme sobre fugir, como foi vendido no começo, é um filme sobre encarar. O que cria conflitos em muita profundidade sem perder o fato da história ser acessível a diversos públicos. Um público que não quer pensar, não pensa. É só uma missão de sair do ponto A para ir pro ponto B. O texto é simples, não tem discussão, gente. Mas o público que quer ir além é só pensar na complexidade de ter que ir do ponto B pro ponto A. Isso resolve inclusive uma questão que o Max traz para esse filme. Ele fala que sou aquele que foge dos mortos e dos vivos, fecha aspas. Ou seja, por mais que o filme tenha assumido um certo protagonismo para Furiosa, ainda assim essa história se desenrola da maneira como Max está vivendo dentro daquele contexto. Ele foge da vida enquanto também foge da morte. E essa reflexão ela é muito universal. Furiosa, Max e todo mundo ali fogem da morte para uma suposta vida perfeita. E depois tem que ir de encontro de novo àquela morte porque essa suposta vida perfeita era só suposta. Ora, isso é o mito do sucesso. O mito da vida prometida. O mito do que devemos ser e chegamos ali aos 30 e 40 e ainda não somos. Quanto mais fugimos da vida, mais perto chegamos da morte. Quanto mais nos preparamos para a morte, mais fugimos de viver uma vida plena. E não é isso o filme, pô? Percebe a complexidade para quem quer ir além? E mesmo assim que no final das contas é só e somente só sobre sair do ponto A e ir pro ponto B. Nem mais nem menos. Essa é uma façanha maravilhosa do filme. Mas agora eu preciso subir o nível. O roteiro de Estrada da Fúria consegue construir conceitos extremamente complexos e fortes, mesmo com pouco texto, mesmo com um protagonista que fala menos ainda. E eu vou dedicar um tópico exclusivo só para esse ponto. Em meio a toda uma confusão de conseguir ou não se desvencilhar das correntes que o prendiam a Nux, Max atira numa das companheiras de Furiosa, no que mais à frente alguém diz: cara, você atirou na preferida do Immortan Joe, e isso não é bom. É a partir disso que eu tiro um tempo para falar sobre um conceito muito forte que o filme trata. Pessoas são recursos sob vários aspectos, e como tal, precisam de uma política que assegure minimamente o seu bem-estar. Nesse caso aqui, vale dizer, a favor de um tirano. Mas não é tão diferente quando pensamos na sociedade pós-revolução industrial. Calma que eu explico.
Quando a gente pensa em uma realidade onde o corpo humano é necessário para que as coisas funcionem, para que uma fábrica funcione, para que a roda do trabalho gire, há de se cuidar minimamente desse corpo, porque de certa forma, para o Estado, esse corpo é um recurso valioso. Por isso o Estado promove ações básicas de bem-estar de saúde, de cuidados, de atenção para com as pessoas e por aí vai. Gente, isso aqui é Foucault na veia, principalmente quando ele fala sobre biopolítica e biopoder. Bio, nesse caso, é de corpo. Poder, você já sabe, política também. Ou seja, é quando ele fala sobre a maneira pela qual o Estado regula a população através de práticas e políticas que gerenciam a vida e a saúde dos indivíduos para otimizar suas capacidades e controlar sua existência, porque o tempo daquele indivíduo é importante para que a economia gire, para que o mundo gire, para que as coisas girem. E não é essa a relação dos asseclas de Immortan Joe para com os recursos que estão fugindo, no caso parideiras e uma bela bolsa de sangue? Um doador universal? Em um dado momento, alguém fala que tudo aquilo é por uma briguinha de família. No que eu corrijo, não. Do ponto de vista daquela comunidade e do seu líder, é mesmo que um boi desgarrado ou uma praga passando pela plantação. Porque na falta disso, alimento, boi, plantação, quer que seja, o que resta como material naquele contexto são as pessoas. As pessoas é que são as coisas. É por isso que as pessoas soam como máquinas. São consertadas, recebem combustível. É assim que Nux chama o sangue que recebe de Max. Max, por ser um doador universal e aparentar mais viril do que os demais, tem mais valor. É comum vermos membros substituídos por aparatos tecnológicos que garantam a continuidade daquele corpo, daquele recurso, a utilidade daquele recurso. A mão de Furiosa é um exemplo disso. Até o cabelo é substituído por graxa. O spray cromado na boca antes de morrer existe porque o céu é cromado. É o contrário daquela realidade que é árida e fosca. É um céu que brilha. Parecido com o nosso, que é um céu branco e iluminado, onde não cai a noite, inclusive, onde não tem trevas. A diferença é que naquela crença o céu é metálico, é um material, portanto. O que define mais ainda essa ideia de que as pessoas são mais coisas do que as próprias coisas. Immortan Joe, mesmo que mal esteja conseguindo se manter vivo, faz isso sempre à custa dos outros. Se coloca como um déspota, isto é, alguém que se faz por símbolos sagrados do que restou naquele mundo. No caso, carros V8, tunados ou qualquer coisa que faça o Outback australiano poder ser explorado, porque a pé não dá. Mas ele se põe como um líder benevolente também, pede para ser adorado, mas para que não adorem o que ele tem: carros, combustível e água. Ele pede, na verdade, para que morram por aquilo tudo. Pede para que não se viciem na água. Ele fecha as comportas em seguida, inclusive. É o mesmo que não terás outros deuses além de mim, nem nas águas debaixo da terra. Portanto, o que resta de recurso vital serve exclusivamente para controlar as pessoas e manter o seu poder. E Immortan Joe é o típico político que usa a religião para manter o povo com ele, que despeja recursos para os mais pobres e depois retrai isso. Afinal, os mais pobres precisam continuar assim para que o líder continue do jeito que está e onde está. Gente, olha o tanto de conceito que eu trouxe aqui. Retirar um deles e destrinchar até o fim daria ensaios gigantescos a partir de um filme que, eu repito, olha para os filmes passados e diz: como é que eu faço para ir além sem deixar de ser o que eu já fui? Tudo que falei aqui descende de um universo de filmes que já foram constituídos. Estrada da Fúria pega tudo aquilo e cria uma mitologia muito bem embasada para criar uma nova comunidade. Mas o contexto, o cenário é o mesmo. Tem uma história em cima daquilo, mas o todo é igual aos filmes anteriores, quase sem tirar nem pôr, quase. Mad Max Estrada da Fúria é exatamente o que já foi um dia, só que mais além. Não é necessariamente melhor, além. Essa é a palavra, além. Assim, Mad Max de 2015 é um filme eterno. Ele é de 1979, 81, 85, 2015 e adiante será de 25, 35, 45 e por aí vai. Visto no futuro, será sempre tão novo quanto sempre foi e ao mesmo tempo tão velho quanto passou a ser. O que muda é a capacidade do texto ser muito mais denso do que já havia conseguido ser anteriormente. Mad Max de 2015 é um filme eterno, do jeitinho dele, nesse esqueminha aqui, mas ele é um filme eterno. Pode ser visto hoje, amanhã e sempre, quase que do mesmo jeito. E que bom. Quem evolui nesse caso? O autor. Esse sim, evoluiu bastante. É isso, gente. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Agora espero aquele like e também a sua inscrição no canal. Espero
Espero que você tenha gostado, então se gostou, deixe também um comentário dizendo o que chamou mais a sua atenção e o que eu deixei de fora e você pode ajudar com um pouco mais de profundidade. No mais, um forte abraço em vocês, a gente se vê na próxima e tchau!